Romanos 5, de 1 a 11. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Let's pray. Vamos orar. Gracious God, we thank thee for the blood of thy Son. Deus gracioso, te agradecemos pelo sangue do teu Filho. That amazing satisfaction that he has made to thy justice. Aquela satisfação maravilhosa que ele cumpriu para a tua satisfação. For our salvation. Por a nossa salvação. What a mystery. Que mistério. What a joy. Que alegria. What a humility. Que humildade. Lord, we can never grasp and deeply appreciate enough what thou hast done through thy Son. Nós nunca poderemos, nesse momento, saber exatamente o que o Senhor nos fez pelo teu Filho. Thou didst take the best thou couldst find and give him for the worst thou couldst find. O Senhor pegou aquilo que era de melhor, o teu Filho, e entregou por aquilo que era de pior, ou seja, nós. And we pray that we may leave this talk today E te pedimos que saiamos desse ensinamento hoje with a much deeper appreciation of thy precious blood. com uma gratidão maior em relação ao teu sangue precioso. And how to use that blood in our daily lives. E como usar esse sangue em nossas vidas diárias. Not only for our justification, but also for our sanctification. Não apenas para a nossa justificação, mas também para a nossa santificação. So that it may work true piety in our lives. Para que tenhamos verdadeira piedade em nossas vidas. We pray in Jesus' name. Amen. Oramos em nome de Jesus. Amém. The Puritan Stephen Charnock said this. O puritano Stephen Charnock disse o seguinte: Let us look upon a crucified Christ. Olhemos para um Cristo crucificado, For he is the remedy of all our miseries. pois ele é o remédio de todas as nossas misérias. His cross has procured for us a crown. A sua cruz garantiu para nós nossa coroa. His passion has wiped away our transgression. A sua paixão acabou com as nossas transgressões. His death has disarmed the law. A sua morte desarmou a lei. His blood washes our soul. O seu sangue lava as nossas almas. This blood of Christ Esse sangue de Cristo is the destruction of our enemies. é a destruição dos nossos inimigos. It's the spring of our happiness. É a fonte da nossa alegria. And it's the eternal testimony of divine love. E é o testemunho interno do amor divino. What I want to do in this short address this afternoon O que eu quero fazer nesse breve ensino nesta tarde, is I want to take three great Puritan writings. quero pegar 3 grandes escritos puritanos. The first by Stephen Charnock O primeiro feito pelo Stephen Charnock, on the cleansing virtue of Christ's blood. sobre a virtude purificadora do sangue de Cristo. The second by Thomas Goodwin, O segundo, escrito por Thomas Goodwin, reconciliation by Christ's blood. a reconciliação pelo sangue de Cristo.
And the third, a book by Isaac Ambrose, E um terceiro, escrito por Isaac Ambrose, looking into Jesus, Olhando para Jesus, in which he focuses at one part on the blood of Christ. no qual ele foca em uma parte do livro no sangue de Cristo. I want to bring these writings together for you Quero trazer esses escritos, reuni-los para vocês and show you that the Puritan conviction was this: e mostrar que a convicção dos puritanos era tal. Christ's work outside of us, A obra de Cristo fora de nós, an objective, justifying salvation, ou seja, uma salvação justificadora, objetiva, finds its application within us encontra a sua aplicação dentro de nós in a subjective, sanctifying salvation. em uma salvação santificadora subjetiva, Which in turn promotes an experienced piety, que de uma forma então promove uma piedade intensa, a piety that lives under the shadow of the cross. uma piedade que sobrevive debaixo da sombra da cruz. What I want to do first in this address O que eu quero fazer primeiro então is define my terms. é definir os meus termos: Blood of Christ, sangue de Cristo, Puritan, puritano and piety. e piedade. First then, the blood of Christ, the Puritans mean by that the whole of Christ's sufferings. Primeiro, os puritanos queriam dizer por sangue de Cristo o todo do sofrimento de Cristo, But especially his sufferings in the last three places, Gethsemane, Gabbatha, and Golgotha. mas especialmente o seu sofrimento nos três últimos lugares: Getsemane, Gátama e Gólgota, Where he shed so much of his blood. onde ele derramou muito do seu sangue. By the word Puritan, we mean this. E puritano, queremos dizer o seguinte: The Puritans were English Christians who were dissatisfied with the worship and government of the church. os puritanos eram cristãos ingleses que estavam insatisfeitos com o governo e a teologia da igreja, Because it didn't live up to the standards of Scripture. porque eles não estavam de acordo com os padrões da Escritura. The Puritan movement lasted from the 1560s to the early 18th century. O movimento puritano foi desde 1560 mais ou menos até o início do século 18. And during those 150 years, E durante esses mais ou menos 150 anos, God raised up thousands of Puritan ministers. Deus levantou milhares de ministros puritanos. And these ministers called for pure preaching of God's word. E esses ministros, eles incentivaram a pregação pura da palavra. For purity of worship, Lutaram também pela pureza do culto and for purity of life. e a pureza da vida. Hence they were called Puritans. Por isso eram chamados puritanos. They wanted to live a biblical, consistent, godly lives based on the doctrines of grace. Queriam viver então vidas consistentes com aquilo que a Bíblia ensinava de acordo com a vida piedosa. So doctrinally, Puritanism was a kind of vigorous Calvinism. Então, doutrinariamente, puritanismo é como que um calvinismo revigorado. Experientially, it was warm and contagious. Experimentalmente, era bem agradável e contagioso. And evangelistically, it was tender as well as aggressive. E evangelisticamente falando, era ao mesmo tempo carinhoso, mas também agressivo. The Puritans had a great impact on all of the United Kingdom, Os puritanos tiveram um grande impacto em toda a Grã-Bretanha, Reino Unido, parts of Europe, especially the Netherlands, algumas partes da Europa, especialmente os Países Baixos, America, nos Estados Unidos and many other parts of the world. e em outras partes do mundo. Today, their books are still treasured. Hoje, seus livros ainda são entesourados. 150 Puritans have been republished in the last 50 years. 150 escritores puritanos foram reeditados, republicados nos últimos 50 anos, Which includes 700 different titles. incluindo 700 títulos de livros diferentes. Today, we can no longer join the Puritan movement with a capital P, Hoje nós não podemos mais fazer parte do movimento puritano com P maiúsculo, because that ended in the 18th century. porque isso terminou no século XVIII. But we can still follow them insofar as they followed Christ. Mas podemos ainda segui-los até onde eles seguem a Cristo.
So we can be Puritan-minded today. Então nós podemos ter a mente dos puritanos hoje. Now, what do we mean by piety? O que queremos dizer com piedade? By piety, we mean a childlike fear of God. Piedade quer dizer um temor a Deus infantil, como uma criança. That combines the idea of living to the glory of God in every sphere of our lives Que combina a ideia de viver para a glória de Deus em todas as áreas da nossa vida, with a reverential awe for God com um maravilhamento especial pela glória de Deus. and a zealous love for God in all his attributes. E um amor zeloso por Deus em todos os seus atributos. To live a pious life Viver uma vida piedosa. in America is a sort of a term of reproach. Nos Estados Unidos leva a muita reprovação. The reformers and Puritans would have called it a great compliment. Os reformadores e os puritanos chamariam isso de um grande elogio. If they would say to you, someone would say to you, "Oh, you're such a pious person." Se alguém dissesse a você, você é muito piedoso, They would say, "Thank you so much. I just pray to God that that's true." eles diriam, muito obrigado, eu oro a Deus que isso seja realmente verdade. John Calvin said, "I wrote the Institutes for only one purpose, João Calvino disse que ele escreveu as Institutas por uma única razão, to promote piety." para promover a piedade. This heartfelt worship of God, Uma adoração de coração a Deus. this childlike confidence in God, Essa confiança infantil em Deus. this prayerful submission before God, Essa submissão em oração diante de Deus. this profound joy in Christ. Essa alegria profunda em Cristo. This is piety. Isso é piedade. Never be ashamed of someone thinking that you are pious. Nunca fique envergonhado se alguém achar você piedoso demais. Don't let the world set the definition of that word. Não deixe que o mundo defina a piedade para você. Piety is a beautiful word. Piedade é uma palavra lindíssima. May God make us truly pious, Que Deus nos faça realmente piedosos. true God-fearers. Verdadeiros tementes a Deus. Now, what I want to do is I want to look with you at 5 aspects of the blood of Christ in Puritan piety. Quero olhar com vocês então agora para 5 aspectos do sangue de Cristo na piedade puritana. And then we'll close with a few practical lessons. E aí fecharemos com algumas lições práticas. Lessons that will help promote such piety. Lições que nos ajudarão a promover tal piedade. Number 1, Primeiro, redemptive cleansing. uma purificação redentiva. The Puritans stressed that the blood of Christ, through his incarnation all the way to his death, promotes redemptive cleansing. Os puritanos enfatizavam que o sangue de Cristo, durante toda a sua vida, até mesmo em sua morte, promovia essa piedade redentiva, essa purificação redentiva. And they said the amazing thing is that this was all decreed before man even sinned. E eles diziam que a coisa mais maravilhosa disso é que isso foi decretado antes mesmo do homem pecar. The Puritan Thomas Goodwin put it this way: O puritano Thomas Goodwin disse o seguinte: before the wound of sin came into mankind through the fall, antes da ferida do pecado atingir o homem pela queda, God had already determined to provide a healing Deus já havia determinado providenciar o remédio through the blood of Christ pelo sangue de Cristo, to heal our souls. para curar as nossas almas. And then Goodwin adds this: E aí ele adiciona: we cannot even heal a cut on our finger, nós não podemos nem curar, sarar um corte no nosso dedo, but the blood of Christ can heal our entire soul from the inside out. mas o sangue de Cristo pode curar nossa alma inteira, de dentro para fora. And this blood is sufficient for the redemptive cleansing of the very worst sinner that ever lived. E esse sangue é suficiente para essa purificação redentiva do pior pecador que já viveu. No one else could provide that redemptive cleansing. Ninguém mais pode prover essa purificação redentiva. No angel could do it. Nenhum anjo poderia. Whoever would have to do it would have to be infinite God. Aquele que pudesse fazer isso teria que ser Deus infinito. Because only an infinite God can satisfy an infinite God. Porque apenas um Deus infinito pode satisfazer um Deus infinito. You and I are finite. Você e eu somos finitos. No matter how much blood we shed,
Não importa o quanto sangue derramemos. We can never satisfy the justice of an infinitely offended God. Nós não podemos satisfazer a justiça de um Deus infinitamente contrariado, Who is offended by our sin. que está ofendido pelo nosso pecado. And so, this infinite satisfaction Essa satisfação infinita, então, has three aspects to it. tem três aspectos. There is an objective cleansing of believers in Christ's death and resurrection. Há uma purificação objetiva dos crentes na morte e na ressurreição de Cristo. There is a subjective cleansing by Christ's blood, Há uma purificação subjetiva pelo sangue de Cristo the moment we are born again. no momento em que nascemos de novo. That blood is applied to our soul. Aquele sangue é aplicado às nossas almas We pass from death to life. e passamos da morte para a vida. But thirdly, there is a sensible cleansing. That is, we feel its reality. Mas há também uma purificação sensível, sentida. Nós sentimos a sua realidade. When the Holy Spirit sprinkles that blood on the doorpost of our soul, as it were. Quando o Espírito Santo, ele asperge sobre nós esse sangue maravilhoso. The Puritans call this justification in the court of conscience. Os puritanos chamavam isso de justificação na corte da mente. It's one thing to be born again, É uma coisa nascer de novo, to put your faith in Jesus Christ. colocar a sua fé em Jesus Cristo. It's another thing for the Holy Spirit to apply that blood to your soul É uma outra coisa o Espírito Santo aplicar esse sangue à sua alma. with such power that you are assured you are a Christian. É tanto poder que você tem a certeza, tem a convicção de que você é um cristão. And in the courtroom of your own inner conscience, E lá na corte da sua própria consciência, you then know for sure you are a child of God, você tem certeza de que você é filho de Deus. and your sin is washed away. E o seu pecado é lavado. Number 2, 2. substitution and imputation through the blood. Substituição e imputação pelo sangue. What the Puritans meant by this is that Jesus Christ is our substitute. O que os puritanos queriam dizer com isso é que Jesus Cristo era o nosso substituto. He received our evils to bestow his good. Ele recebeu os nossos males para nos entregar o seu bem. He submitted, said Stephen Charnock, to our curse to impart us his blessings. Stephen Charnock diz que ele se submeteu à nossa maldição para nos dar a sua bênção. He was made to be sin so that we could be made into his righteousness. Ele foi feito como pecado para que nós fôssemos feitos sua justiça. He was our substitute. Ele foi o nosso substituto. And he alone could be our substitute. E apenas ele poderia ter sido o nosso substituto. Let me illustrate it with a child's story. Deixe-me ilustrar isso com uma história de criança. One day there was a little boy in a classroom named Tom. Um dia havia um menininho chamado Tom. Tom was handicapped. Tom, ele era aleijado. He didn't have any legs. Ele não tinha pernas. But Tom was naughty that day. Mas naquele dia o Tom não estava se comportando bem. And there was a substitute teacher teaching that day. E havia uma professora substituta ensinando naquele dia. And she said to Tom, "You need to come and stand up here in the corner." E ela disse para o Tom, vem aqui e fique em pé no canto agora. But Tom could not do it. Mas Tom não podia fazer isso. There was another boy named Henry in the class. Havia outro menino chamado Henry na sala. Henry raised his hand. Henry levantou a mão. Teacher, teacher, Professora, professora, can I go stand in the corner for Tom? eu posso ficar ali no canto pelo Tom? Teacher said, "You want to take Tom's punishment? A professora disse, você quer receber a punição do Tom? Why do you want to do that?" Por que você quer fazer isso? Oh, Henry said, "Because Tom can't do it. O Henry falou, porque ele não consegue se levantar. Tom can't stand." Ele não pode ficar levantado. And you see, that's what Jesus Christ has done for us. É isso que Jesus Cristo fez por nós. We have sinned. Nós pecamos. We are under the wrath of God. Estamos debaixo da ira de Deus. A finite creature cannot stand under the infinite wrath of God. Uma criatura finita não pode estar debaixo da infinita ira de Deus. But Jesus comes with his blood. Mas Jesus vem com o seu sangue. He's infinite God. Ele é Deus infinito. And he's finite man. E homem finito. And he suffers in our nature. E sofre na nossa natureza. But he's undergirt by his deity. Mas ele é segurado, sustentado pela sua divindade.
That's how he could stand through the cross, because he's also God, É por isso que ele consegue perseverar até o fim na cruz, porque ele também é Deus, to pay the price of our sin. para pagar pelo preço do nosso sangue. So he was made sin, though he knew no sin, Ele foi feito pecado, apesar de não conhecer pecado, that we might be made the righteousness of God in him, says Paul. para que pudéssemos nos tornar justiça dele, diz Paulo. So that in his sight, Então, às vistas dele, through Christ's blood, pelo sangue de Cristo, Christ has taken all our sin Cristo tomou todos os nossos pecados and gives us all his righteousness, e nos dá toda a sua justiça. so that it is as if in God's sight we have never sinned at all. Então é como se, aos olhos de Deus, nós nunca tivéssemos pecado. That's amazing. Isso é maravilhoso. You remember the story of Joseph bringing his sons Ephraim and Manasseh to Jacob for a blessing? Vocês se lembram da história de José trazendo seus dois filhos, Efraim e Manassés, a Jacó para uma bênção? The firstborn was always the one in those days that got the real blessing. O primogênito era sempre aquele que recebia a verdadeira bênção. Jacob was nearly blind. Jacó estava quase cego. And so Joseph carefully brought his firstborn, Manasseh, over to Jacob's right hand, which was your right hand was the hand you're really blessed with. Então José cuidadosamente leva Manassés até a mão direita de Jacó, a mão direita que era a mão da bênção. And then he brought his other son, his second-born son, Ephraim, to Jacob's left hand. E ele traz Efraim, então, para a mão esquerda de Jacó. But Jacob did this. Mas Jacó fez isso. And Joseph said, "No, father, no, father." E José disse, não pai, não pai. Jacob said, "I know what I'm doing, my son. Jacó disse, eu sei o que estou fazendo, filho. The second-born shall receive the blessing." O que não é o primogênito, o segundo, vai receber a bênção. That's what Jesus Christ's blood does for you. É o que o sangue de Cristo faz por você. God puts his hand of blessing on you, Deus põe a sua mão de bênção sobre você and he puts your sins on Jesus Christ. e põe o seu pecado em Jesus Cristo. Substitution. Substituição. And then he imputes that righteousness of Christ to your account. E aí ele imputa a justiça de Cristo na sua conta. Now today in America there are some theologians Hoje nos Estados Unidos há alguns teólogos, in the Reformed camp até mesmo na área reformada, who are saying that we no longer have to believe in the imputation of Christ's blood. que estão dizendo que nós não precisamos mais crer na imputação do sangue de Cristo. That is a dangerous heresy. Essa é uma heresia perigosa. Paul plainly teaches imputation in the book of Romans. Paulo ensina a imputação claramente em Romanos. Imputation is a precious doctrine. Imputação é uma doutrina preciosa. Romans 5 develops the imputation of Adam's sin to his whole posterity. Romanos 5 ensina a imputação do pecado de Adão a toda a sua posteridade. And Christ's satisfaction to the whole of the elect. E a satisfação de Cristo a todos os eleitos. So what does imputation mean? Então o que significa imputação? Well, let me give you a simple example. Deixa eu lhe dar um exemplo simples. If I were to take $1,000 today, or whatever your money is, Se eu pegasse hoje R$1.000 and put it into your bank account, e colocasse na sua conta bancária, I am imputing that money to you. estou imputando esse dinheiro a você. But let's say tomorrow I change my mind, Mas digamos que amanhã eu mude de ideia and I want that money back. e eu quero esse dinheiro de volta. I go to the bank. Vou ao banco, I say, I want that $1,000 back I put in my friend's account yesterday. eu quero esses R$1.000 de volta que eu coloquei na conta do meu amigo ontem. The bank teller says, I'm sorry, sir. O caixa do banco diz, não dá, That is no longer yours. não é mais seu. You see, what Christ does through his blood is he imputes his righteousness to our account. Vejam, o que Cristo faz pelo seu sangue, então, é que ele imputa a sua justiça a nós. He cannot take that back. Não dá para tomar de volta. Of course, he doesn't want to take it back, Claro, ele não quer tomar de volta, but he can't take it back mas ele não pode tomar de volta. because he's died for sinners once for all. Porque ele morreu por pecadores de uma vez por todas. And he imputes his bloody righteousness to every single believer. E ele imputa a sua justiça pelo sangue a todos os crentes. That is a beautiful doctrine of imputation. É essa doutrina lindíssima da imputação. Thirdly, Terceiro,
The Puritans taught faith in the blood of Jesus. Os puritanos ensinavam a fé no sangue de Jesus. By faith, Christ's blood is received and sprinkled upon the believer's conscience. Pela fé, o sangue de Jesus é recebido e aspergido na consciência do cristão. Stephen Charnock put it this way. O Stephen Charnock colocou assim: In salvation through Christ's blood, na salvação pelo sangue de Cristo, there is a consent on both the side of God and on the side of man. tem um acordo tanto do lado de Deus quanto do lado dos homens. God's consent is manifested by the giving of that blood of his son. Deus concorda então em entregar o sangue do seu filho, Our consent is manifested when we receive it by spirit-worked faith. e nós concordamos em receber esse sangue por essa fé espiritual, ou fé trabalhada pelo Espírito. And so in the act of faith, Então, no ato da fé, we agree for 100% with God's way of salvation. nós concordamos 100% com a forma de salvação colocada por Deus. We agree that salvation is entirely through the blood of Christ. Nós concordamos que a salvação é inteiramente pelo sangue de Cristo. Not 99% Não 99% and 1% my faith, e 1% a minha fé, but 100% the blood of Christ. mas 100% o sangue de Cristo. But I receive that blood through faith. Mas eu recebo esse sangue por fé. Let me give you a Puritan example. Deixe-me dar um exemplo puritano. One Puritan put it this way. When you're walking through a desert Um puritano colocou da seguinte maneira: quando você está andando num deserto and you are very thirsty, e você está com muita sede, you are afraid you're going to die. você teme que vai morrer. But finally you see some relief ahead. Mas finalmente você vê um certo alívio à frente. A man comes to meet you Um homem está vindo ao seu encontro and he's got a glass of water. e ele tem um copo de água na mão. But the glass of water has a top on it that's locked. Mas o copo de água tem uma tampa. But happily he has a straw. Mas felizmente ele tem um canudo. And you come to that water, E você chega a essa água, and what do? o que você faz? You drink through the straw. Você bebe pelo canudo. And what do you say when you drink? E o que você diz quando você bebe? Do you say, "Oh, what a wonderful straw"? Você diz: "Oh, que canudo maravilhoso." No, you say, "What wonderful water. Não, você diz: "Que água It maravilhosa. revives me." Me revive." Faith is the straw Fé é o canudo, by which you get the water of life, the blood of Christ applied to you. pelo qual você pega, recebe o sangue de Cristo aplicado a você. So faith, we're justified not because of our faith, but we're justified by faith. Então não somos justificados por causa da nossa fé, mas pela fé. Faith is not our righteousness. Christ's blood is our righteousness. Fé não é a nossa justiça. O sangue de Cristo é a nossa justiça. Faith is just the instrument by which we receive the blood of Christ. Fé é apenas o instrumento pelo qual nós recebemos o sangue de Cristo. Number 4. Número 4. The Puritans spoke often about sanctification through the blood of Christ. Os puritanos falaram constantemente sobre santificação pelo sangue de Cristo. That was an important part of their piety. Essa era uma importante parte da sua piedade. Too often today, many Christians and many preachers Geralmente hoje muitos cristãos e até pregadores think of the blood of Christ only in relationship to justification. pensam no sangue de Cristo apenas relacionado à justificação. But the Puritans made much of the text in Isaiah 53. Mas os puritanos, eles enfatizaram muito o texto de Isaías 53. By his stripes we are healed. Pelas suas feridas nós somos sarados. And they meant not only cleansed from guilt, E eles não queriam dizer apenas limpos da culpa, that's justification, isso é justificação, but also to be cleansed from filth, mas também limpos de impureza, and that's sanctification. isso é santificação. So they said the blood of Christ sanctifies us in several ways. Então eles diziam que o sangue de Cristo nos santifica de várias maneiras. It enlivens our repentance. Ele revive o nosso arrependimento. We can't look on the blood of Christ without grieving over the fact that our sins have nailed him to the cross. Não podemos olhar para o sangue de Cristo não nos tornando tristes porque o nosso pecado foi quem colocou-o na cruz. Stephen Charnock said this. O Stephen Charnock disse o seguinte: Should we not bleed
as we seriously think about Christ bleeding for us? Não deveríamos nós também sangrar ao meditarmos sobre o sangue de Cristo derramado por nós? Doesn't Zechariah 12 verse 10 tell us Zacarias 12, versículo 10 não nos diz that we must mourn when we look upon him whom we have pierced? que nós devemos nos entristecer ao olharmos para Cristo, aquele que nós colocamos na cruz? But the blood of Christ also enlivens our faith. Mas o sangue de Cristo também revive a nossa fé. When we behold Jesus crucified, Quando nós olhamos para Cristo crucificado, how can we distrust God? como é que nós podemos não confiar em Deus? How can we distrust that God who, as I said in prayer, took the best he could find, Jesus Christ, Como é que nós podemos desconfiar de Deus se, como eu disse na oração, ele pegou o melhor que ele tinha and gave his only son for the worst he could find, sinners like you and me? e deu seu filho unigênito por todos aqueles que são piores, eu e você, pecadores? God didn't sacrifice his son for friends. Deus não sacrificou o seu filho por amigos. He sacrificed him for enemies, Ele o sacrificou por inimigos, like you and me. como eu e você. That is amazing. Isso é maravilhoso. You know, I have only one son. Eu tenho apenas um filho. I wouldn't give him away to any of you, Eu não o daria por nenhum de vocês, even though you're friends. mesmo vocês sendo meus amigos. God gave his son Deus deu o filho dele for enemies por inimigos, to the bloody death of the cross. naquela morte sanguinária de cruz. And then this blood also enlivens our prayer life. Mas esse sangue também revive a nossa vida de oração. Ambrose said this: Ambrose disse o seguinte: every time we go to God in prayer, todas as vezes que nós nos achegamos a Deus em oração, we should be thinking this way: deveríamos pensar assim: it is by the bloody death of Christ the throne of grace is open. é pela morte sanguinária de Cristo que o trono da graça está aberto. This will make us lively in prayer. Isso vai nos reavivar em oração. And then the blood of Christ enlivens our holiness. E o sangue de Cristo também revive a nossa santidade. How can you get any pleasure in sin Como é que nós podemos ter prazer no pecado? when you know it has crucified your Lord of glory? Quando você sabe que esse pecado crucificou o Senhor da glória. The ravishing love of Christ, O amor de Cristo absoluto, said Stephen Charnock, disse Stephen Charnock. bubbles up with every drop of the Redeemer's blood. Ele borbulha em cada gota de sangue de Jesus. And shall we not strive for holiness Não deveríamos nós buscar santidade when that blood is so graphic quando esse sangue ele é tão gráfico and the satisfaction of Christ sounds so loud in our ears? e a satisfação de Jesus ela soa tão alta em nossos ouvidos? Can we take any pleasure in that sin which brought so much pain to our best friend? Nós podemos ter prazer nesse pecado que trouxe tanta dor, sofrimento ao nosso melhor amigo? And finally, fifthly, the Puritans spoke about victory through the blood. Em quinto lugar, os puritanos falavam sobre vitória pelo sangue de Cristo. Our sins have brought disaster upon us, Nossos pecados trouxeram desastres para but nós, Jesus Christ's blood has brought salvation, mas o sangue de Jesus trouxe salvação and it cancels out all our sin. e cancela todos os nossos pecados. It is fully victorious É totalmente vitorioso in justification. em justificação, It's also victorious in sanctification. também é vitorioso em santificação. And so every day we go to God for forgiveness and for cleansing. Então todos os dias nos achegamos a Deus por perdão e pureza, purificação. What a beautiful thing that is. Que coisa mais linda essa é. The blood of Christ quiets all the waves in the storms of our life O sangue de Cristo sempre acalma as ondas nas tempestades da nossa vida. and crowns our soul, said Thomas Goodwin, Coroa a nossa alma, disse Thomas Goodwin, with everlasting victory, com vitória eterna. to lead to heavenly joy, Nos leva à alegria celestial, where our sanctification will also be perfect, onde a nossa santificação também será perfeita. and where Christ's blood and glory will get the full and final victory. E lá o sangue de Cristo então nos levará na glória, à vitória final, Forever and ever. para sempre. That's why some of the Puritans spoke
about Christ spreading out his blood in heaven's courts. É por isso que alguns puritanos falavam sobre Jesus Cristo espalhando o seu sangue nas cortes celestiais. They didn't mean that literally, Não queriam dizer literalmente, but figuratively. mas figuradamente. They meant to say it's by that blood that we come into heaven. Diziam que é por esse sangue que nós entramos no céu. It's by that blood that we abide in heaven. É por esse sangue que nós permanecemos no The céu. blood of Christ makes us O victorious. sangue de Cristo nos torna vitoriosos. The blood of Christ is our passport to get into heaven. O sangue de Cristo é o nosso passaporte para entrar no céu. A few months ago, I had a friend coming from Canada for a wedding in United States. Alguns meses atrás eu tive um amigo saindo do Canadá para um casamento nos Estados Unidos. He got to the border and suddenly he realized he didn't have his passport. Ele chegou na fronteira e disse: tô sem meu passaporte. He thought maybe I can talk my way through, Talvez eu consiga falar aqui e conseguir entrar. but it didn't work. Mas não funcionou. He had to go home, Teve que voltar para casa. had to miss the wedding. Perdeu o casamento. He felt terrible, Se sentiu muito mal. but he had no passport. Não tinha passaporte. When you stand before God on the judgment day, Quando você estiver diante de Deus no julgamento, God will ask you, where's your passport? Deus vai perguntar: cadê seu passaporte? And you need to be able to say, Lord, I come before thee by the blood of Jesus Christ alone. E você deve ser capaz de dizer: Deus, eu estou diante do Senhor pelo sangue de Cristo apenas. This blood has saved me. Esse sangue me salvou. On the basis of this blood, I claim entrance into glory. Com base nesse sangue, eu entro na glória. This blood is victorious. Esse sangue é vitorioso. Well, let me close then with five quick practical lessons that promote piety. Deixa eu terminar então com 5 lições práticas que promovem a piedade. The first is this. A primeira é esta: If we're not saved personally by Christ's blood, se não somos salvos pessoalmente pelo sangue de Cristo, we are on our way to condemnation. estamos a caminho da condenação. We need the blood. Nós precisamos do sangue. You remember in Israel, Você se lembra em Israel, if the blood wasn't sprinkled on the doorposts, se o sangue não estivesse nos umbrais das portas, the firstborn would be killed. o primogênito morreria. You'll never be able to see Christ face to face without his blood. Você nunca verá Jesus Cristo face a face sem seu sangue. Practical lesson number 2. Lição prática 2. God's mercy is always administered only on the basis of Christ's blood. A misericórdia de Deus é sempre ministrada somente na base do sangue de Cristo. That is pictured so powerfully by the Old Testament high priest. Isso é figurado tão poderosamente na figura do sumo sacerdote do Velho Testamento. You know, he could not approach the mercy seat in the Old Testament without blood. Ele não podia chegar ao propiciatório do templo sem sangue. God was so holy Deus era tão santo that when he approached God in the Holy of Holies, que quando ele chegava a Deus no Santo dos Santos, he had to walk in backwards, ele tinha que entrar de costas, sprinkling blood before him every step. jogando sangue assim. And then when he got to the ark, he had to turn around and sprinkle blood upon it. Quando ele chegasse diante da arca, ele aspergia sangue sobre ela. First blood for himself, Primeiro sangue por ele mesmo, then blood for the people. depois sangue pelo povo. Old Testament worship was bloody worship, O culto no Velho Testamento era culto sanguinário, pointing to the blood of Christ to come apontando para o sangue de Cristo que viria, as the only way of mercy. como a única forma de misericórdia. Number 3. Número 3. Our hope for salvation, therefore, rests entirely upon Christ's blood being imputed to our account. A nossa esperança de salvação se resume, então, à imputação do sangue de Cristo à nossa conta. The good news is that one drop of Christ's blood is sufficient to save an entire world. As boas novas é que uma gota daquele sangue precioso é capaz de salvar todo o mundo. Thomas Goodwin put it this way. O Thomas Goodwin disse o seguinte: All the sins of all the men in the world todos os pecados de todos os homens no mundo are to Christ's merits like one drop in the ocean. são como os méritos de Cristo, como uma gota de água no oceano. I speak this way not to encourage the presumptuous sinner, Eu falo dessa maneira não para encorajar o pecador presunçoso, but to comfort the convicted and humbled sinner. mas para confortar o pecador convicto. You may think that your sins are a greater burden than you can bear, Você pode pensar que o seu pecado é uma carga maior do que você pode carregar, but they are never a greater burden than Christ can bear.
Mas não há cargas maiores do que Cristo pode carregar. Number 4. Número 4. Christ's bloody satisfaction should make us deeply mourn over our sin. A satisfação pelo sangue de Jesus deve nos fazer entristecer pelo pecado. Because my sin has nailed him to the cross. Porque o meu pecado o pregou naquela cruz. One Puritan put it this way. Um puritano colocou da seguinte maneira: If Jesus Christ had died only for me, se Jesus Cristo houvesse morrido apenas por mim, he would have had to suffer just as much as he did. ele teria que ter sofrido tanto quanto ele sofreu. Listen to Isaac Ambrose. Ouçam o que Isaac Ambrose diz. Oh, the curse and the bitterness that my sins have brought on Jesus Christ. Oh, que maldição e amargor que o meu pecado trouxe sobre Jesus. When I think of his blood, Quando eu penso no seu sangue, I consider that my sins are the cause of it all. eu considero que os meus pecados são a causa disso How tudo. I should abhor myself. Como eu devo aborrecer a mim mesmo. How badly you would feel if you killed your own father, your own mother, Quão mal você se sentiria se você tivesse matado seu próprio pai ou sua própria mãe, or the dearest relative you have in this world. ou o parente mais querido que você tem nesse mundo. Then to think, I have killed the Savior, E imagine então pensar: eu matei o Salvador, my best friend, meu melhor amigo, my Lord. meu Senhor. Surely it is my sin Certamente foi o meu pecado. that makes me cry out with Job, I abhor myself. Isso faz-me falar como Jó: eu aborreço a mim mesmo. Oh, what is that cross on the back of Christ? Ou o que é essa cruz nas costas de Cristo? It's my sins. É o meu pecado. What is that crown of thorns on his head? Que coroa de espinhos é essa em sua cabeça? They are my sins. São meus pecados. What are those nails in his hands and his feet? Que são esses pregos nas suas mãos e seus pés? They are my sins. São meus pecados. Why that spear in the side of Christ? Porque essa lança no seu lado? My sins. Meus pecados. Oh, my sins, my sins, my sins. Meus pecados, meus pecados, meus pecados. What have they done to my O Lord? que eles fizeram ao meu Senhor? And number 5. Número 5. No one who comes to Christ will ever be turned away. Ninguém que se achega a Cristo é rejeitado, If he comes by faith and repentance. se ele vem com fé e arrependimento. Christ is bigger than all our sins. Cristo é maior do que todos os nossos pecados. His righteousness is greater than our A unrighteousness. sua justiça é maior do que a nossa injustiça. Thomas Goodwin put it this way. Thomas Goodwin disse o seguinte: No matter how bad your heart is, não importa quão mal seja o seu coração, you are the more welcome to come to Christ, você é mais do que bem-vindo a vir a Cristo, because he delights to save the chiefest of sinners. porque ele se alegra em salvar o maior dos pecadores. Are you washed in the blood of Christ yourself? Você é lavado no sangue de Cristo. Is this blood precious to you? Esse sangue é precioso para você. Do you go to Christ's blood every day Você vai ao sangue de Cristo todos os dias, for daily pardon, por perdão diário, for daily cleansing? por purificação diária. That's what we need to do. É isso que precisamos fazer. And as we experience the beauty and the power of that blood every day, E ao experimentarmos a beleza e o poder desse sangue diariamente, we will reach the goal of Puritan piety, vamos alcançar o objetivo da piedade puritana, which in one word is this: que em uma palavra é o seguinte: living every day under the shadow of the cross, vivendo todos os dias debaixo da sombra da cruz, so that one day we may share in the cross-free glory para que um dia possamos compartilhar na glória sem cruz, as the very bride of our Lord and Savior forever. como a noiva do nosso Senhor para sempre.